A última humilhação que faltava ser feita a Renamo foi exatamente isto que aconteceu agora. Independentemente dos problemas que existem dentro da Renamo, na sede nacional da Renamo, entraram o maior símbolo de opressão aos moçambicanos, ao ir tomar de assalto a sede da Renamo, com gás lacrimogêneo, levar ex-guerrilheiros da Renamo, que são aqueles que sustentaram a luta da Renamo que levou exatamente às grandes mudanças constitucionais que aconteceram na década de 90. Portanto, a Constituição de 1990 é fruto do trabalho da Renamo. A democracia multipartidária, isto é, a liberdade de participação política, é luta da Renamo. A liberdade econômica, de você poder abrir o seu business, né? A sua bolada, o seu negócio. A liberdade econômica é fruto da luta da Renamo. A liberdade associativa. Hoje, a gente pode abrir fundações, podemos abrir ONGs, podemos abrir centros de pesquisa, podemos abrir associações, por aí fora. Isto é luta da Renamo. A liberdade do culto, a liberdade religiosa é fruto da luta da Renamo. A liberdade de circulação livre no país é fruto da Renamo. A chamada descentralização política hoje é fruto da luta da Renamo. Então não pode a Renamo, que representa uma instituição histórica, uma instituição que é incontornável na história democrática de Moçambique, ser humilhada ao nível que a Renamo foi humilhada. O maior símbolo de repressão atual é o IR. É a UIR que ceifou a vida de 400 pessoas há pouco tempo. Esses são os números oficiais. Mas vocês sabem que os números reais são muito acima das 400 pessoas que oficialmente foram anunciados. Foi a própria UIR que está agora. Temos mais ou menos 2.000 pessoas que estão feridas com balas ainda dentro do seu próprio corpo. Temos cerca de 4.000 pessoas que estão detidas até hoje como presos políticos. Temos muitas pessoas desaparecidas que não sabem o que aconteceu com essas pessoas. Temos um exemplo, por exemplo, vocês conhecem o Arlindo Chisale, que está desaparecido, o homem que fez vídeos interessantes para divulgar a fraude eleitoral. Temos muitos filhos que foram sequestrados e desapareceram na calada da noite. Então não pode esse mesmo símbolo deste tipo de opressão, deste tipo de desumanidade que aconteceu com os moçambicanos, ser autorizado pela própria liderança da Renamo para entrar na sede nacional da Renamo aos disparos daquele jeito. Isto é a humilhação, é um insulto mais grave que o Afonso Dhlakama podia ter. A memória de Afonso Dhlakama foi lançada agora para o esgoto. Pelo menos em respeito à história da Renamo, a história de Afonso Dhlakama, não se podia fazer exatamente aquilo que foi feito ali. O que me admira, meus irmãos, o que me admira a mim, agora aqui vou dizer uma coisa, sei que vai ser polêmico, mas vou dizer, o que me admira, quando eu cheguei a Renamo, conheci alguns que diziam que são Renamo de gema. Porque nós éramos miúdos, que eles conheciam a Renamo verdadeira, a Renamo pura. São os mesmos, hoje, que eu não vejo posicionamento firme. Não vejo neles um posicionamento vigoroso em relação à situação que a Renamo está a passar. Ainda eu estava na Renamo, vocês lembram-se, houve o problema do congresso da Renamo que não era para ser realizado.
Eu, que era entendido como o civil, que caiu na Renamo de paraquedas, que não conhecia a Renamo de gema, que não conhecia o espírito da resistência, fui eu que levei a liderança da Renamo ao tribunal. Fui eu que obriguei a Renamo a fazer o congresso que aconteceu em Alto Molope. E todos esses que se diziam Renamo de gema, que eram da Renamo real, a Renamo pura, a Renamo genuína, não tinham feito absolutamente nada para acontecer o congresso de Alto Molope. Estavam todos eles confinados nos seus esconderijos. Estavam confinados nas suas tocas. Mas quando viram que nós ganhamos o caso no tribunal e a Renamo foi obrigada a realizar o congresso, saíram todos eles como abutres e apareceram para serem candidatos. E tornaram-se candidatos, alguns desses, tornaram-se candidatos à presidência da Renamo. Mas quando havia irregularidades, quando não se fazia o congresso da Renamo, estavam escondidos nas suas tocas. Os tais que dizem que têm um espírito da resistência. Os tais que dizem que são Renamo de gema. Os tais que dizem que são a Renamo pura, imaculada. Estavam escondidos nas tocas, confinados, como pintainhos depois de apanhar água fria. Sabem como que os pintos ficam, né? Recém-nascidos. Mas, quando o trabalho estava feito, apareceram como hienas, como abutres, como parasitas, e a candidatar-se. E alguns desses ainda fizeram mais. Foram participantes dos tais termos e condições, o tal chamado perfil, que era para afastar algumas pessoas que eles achavam que não eram Renamo de gema. Mas foram os tais que não são Renamo de gema que lutaram para que acontecesse o congresso. Quando o congresso é marcado, os que estavam nas tocas, escondidos, como abutres, como cobardes, saem das suas tocas e depois mobilizam, promovem o tal perfil que diziam que era preciso 15 anos de militância, que a ideia era afastar o Venâncio e outros. São os mesmos que hoje a Renamo está em crise. Nada dizem, estão calados. E se fazem alguma coisa, estão a fazer às escondidas. E se fazem alguma coisa, estão a fazer de forma cobarde. Ninguém dá a cara. Ninguém dá a cara. Quem são as pessoas que querem ser líderes da Renamo hoje? Dão lá a cara. Por que não dão a cara? Por que não aparecem em público? E dizem que nós assumimos que tem que haver uma nova liderança da Renamo. E aparecer e dizer que eu, fulano de X, me assumo como disponível para ser líder da Renamo. E começar a dar a cara, mostrar os seus argumentos, fazer a luta de forma aberta. Não. A mesma cobardia que mostraram antes de maio de 2024. Então, alguns desses que se dizem Renamo de gema, a Renamo pura, continuam com o mesmo espírito cobarde, o mesmo espírito que demonstraram em 2024. Alguns jovens dentro da Renamo, que para mim, realmente acho muito triste, que o espírito revolucionário, o espírito da resistência, deveria ser esta juventude que a Renamo tem, que devia corporizar isso. E nestes momentos de crise aparecer e dizer que nós estamos disponíveis para revitalizar a Renamo, para levantar o espírito da Renamo. Deveriam aparecer agora, a levantar o espírito da Renamo, a salvar a Renamo. Mas estão confinados. Jovens totalmente
conformados. A única coisa que querem ou que lutam é ter um lugar na Assembleia da República, ter um lugar na Assembleia Provincial, ter um lugar na Assembleia Municipal. E acabou aí a luta. Isso é espírito de resistência da RNAM. De certeza que vão ver o vídeo, estão a saber com quem estou a falar. Então, onde é que está o espírito de resistência? Ainda me lembro, quando eu fiz uma entrevista, e eu disse que eu sentia, na altura que eu candidatei, queria candidatar, estava a preparar a minha candidatura para a presidência da RNAM. Eu dizia que eu sentia em mim que eu tinha recebido o testemunho da Afonso Dhlakama. São os mesmos que saíram por aí a falar mal de mim. Ele quer dizer que recebeu o testemunho. Atenção uma coisa. Eu disse que recebi o testemunho. Eu não disse que recebi o testamento. Saíram a falar muito mal. Que eles já querem o Renamo de Gema. Onde é que estão? Onde é que está a juventude da Renamo? Estão aonde? Em que tocas é que se meteram? Qual é o refúgio que se meteram? Estão aonde? Qual é a toca? Qual é o refúgio? Meteram-se aonde? Estão escondidos aonde? Essa juventude da Renamo está escondida aonde? Este momento de crise estão aonde? Os tais de Gema da Renamo estão aonde? A Renamo a ser humilhada deste jeito estão aonde? Calados, acobardados, escondidos. Grande humilhação deste partido. A Renamo não é de forma nenhuma desses que andam por aí a dizer que são Renamo de Gema. A Renamo é uma instituição, uma herança moçambicana. É uma instituição, é aquilo que se diz a memória institucional democrática de Moçambique. E hoje, jogada ao lixo, jogada na mais abjeta, na mais humilhante situação que foi colocada agora. Então, este era o meu posicionamento, que é inaceitável. Não confundam, não estou aqui para dizer que quero voltar para trás, que quero algum lugar na RNAM, não, já vos disse, estou aí para frente, não é isso. Mas eu sentia que tinha que fazer algum comentário sobre isto. Dizer que a vergonha não é vergonha da UIR. A UIR é a UIR. A UIR está preparada para fazer aquele tipo de situação. A vergonha, para mim, a maior vergonha é esta liderança da RNAM. A maior vergonha são os que bajularam e ainda bajulam esta mesma liderança da RNAM. A maior vergonha são os que diziam que são Renamo de Gema, são Renamo original, são Renamo genuína. E hoje estão feitos cobardes, com o rabo entre as pernas, que nem se conseguem dar a cara. A maior vergonha é a tal juventude que se dizia herdeira dos ideais do Dhlakama, mas hoje são herdeiros dos ideais do lambibotismo. Até digo que vale a pena o JM. A gente já sabe o que eles são e não deixam de ser. Mas esta RNAM, esta juventude da RNAM, que seria, digamos, os que iam colocar as achas na fogueira. O que dizem sobre isto? O grande problema agora não é a UIR. A UIR é um instrumento que é usado pura e simplesmente para cometer esse tipo de atrocidades. As pessoas que deram ordens e que foram pedir ajuda a Frelimo para que fosse autorizado o ataque à sede da RNAM, ainda querem continuar como líderes da RNAM? Querem continuar como pessoas válidas?